Vamos falar do Mengão aqui no Bate Pronto, porque nas últimas horas o CEO da nova gestão do Grêmio, o Alex Leitão, comentou a atual situação do futebol brasileiro, da disputa dentro da Libra entre Flamengo e os demais clubes do bloco. E o dirigente gremista deu uma declaração aí polêmica, afirmando que o rubro-negro, o Mengão, que o Flamengo trabalha para transformar o futebol brasileiro na Bundesliga, trabalha para transformar o campeonato brasileiro no campeonato alemão e que o Flamengo quer virar o Bayern de Munique. A crítica de Leitão, evidentemente, é aos outros clubes, né, do bloco, pelo menos eu entendi assim, que não se organizaram para rebater todo o trabalho que tem sido feito pelo Flamengo aí nos últimos tempos. O Leitão comentou a situação a respeito aqui do bloqueio lá que teve das verbas, dos direitos de transmissão também. Depois a gente pode colocar aqui no programa essas aspas, né? Mas eu vou focar nessa declaração que ele fala da Bundesliga, do campeonato alemão, que o Flamengo quer transformar o campeonato brasileiro no campeonato alemão. Abre aspas para Alex Leitão, CEO do Grêmio. A gente tem arte de tudo na tela para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e que vai participando, deixando o seu like. Vamos juntos aqui hoje, dia 19 de dezembro de 2025. E tem assunto no programa hoje, hein? Ó, abre aspas. Eu acho que o presidente do Flamengo está fazendo o trabalho dele, está olhando para o clube. No meu entendimento, o que o presidente do Flamengo quer é que o Brasileirão se transforme em uma Bundesliga, onde o Flamengo seja o Bayern de Munique. De cada 10 campeonatos, ele vai ganhar 9. Isso é o que ele quer e é legítimo. Agora, os outros 19 clubes precisam se juntar e impedir que isso aconteça. O que a gente precisa fazer para que o Campeonato Brasileiro não se transforme em uma Bundesliga é que as diferenças têm de ser menores. A distribuição desses direitos tem de ser uma forma um pouquinho mais consciente para todos os clubes. Isso é um trabalho de força política, de discussão sobre o que queremos no futuro do futebol brasileiro, fecha aspas. Porque o Flamengo discorda, né, dos critérios definidos pela Libra. Já falamos aqui dessa situação no programa. E agora essa fala, Bruno Prado, do Alex Leitão, CEO do Grêmio, a respeito do Flamengo, que o Flamengo quer transformar o Campeonato Brasileiro em Campeonato Alemão, que o Flamengo quer virar o Bayern de Munique. Eu acho que se isso acontecer realmente no futebol brasileiro, aí vai ser por mérito do Flamengo. Igual antes falavam da espanholização do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo como Real Madrid e Barcelona, por mérito dos dois, que os dois se organizaram, acertaram a casa, se cercaram de pessoas competentes, de excelentes profissionais, se estruturaram com capacidade financeira para realizar grandes investimentos, para contratar jogadores até de clubes europeus, para fazer com que jogadores que poderiam estar na Europa estivessem aqui no futebol brasileiro, jogando aqui no futebol brasileiro, por mérito e por organização dos dois. Até em determinado momento alguém falou do remédio amargo, né? Que o Flamengo tomou um remédio amargo. Os outros clubes não querem tomar o remédio amargo, Bruno Prado. Sim, isso é um fato, né? O Flamengo e o Palmeiras estão como estão porque se organizaram. Isso é um fato concreto e eles precisam, e os outros precisam correr atrás. E principalmente aqui o São Paulo e o Corinthians, eles teriam um potencial para brigar ali de igual para igual com o Flamengo, o Palmeiras, ou brigar muito próximo, pelo tamanho de torcida, pela capacidade que tem de faturamento, de captar dinheiro. Outros times, o Grêmio, por exemplo, ele teria mais dificuldade. Aí nenhum demérito ao Grêmio, mas é uma realidade. Ele tem uma torcida menor, como o Internacional, o Cruzeiro, o Atlético, mesmo o Fluminense, Botafogo, o Santos, eles teriam mais dificuldades. O Vasco é um time que poderia também brigar, organizado, brigar lá em cima. Mas o Bayern não era a maior torcida da Alemanha, não, quando ele começou o projeto. Ele era pequeno. Ele era menor que o Munique 1860. Sim. Ele inverteu o processo. Conseguiu. E aí passou a ser um time gigante. Mas tem um ponto aí que aí são gestões anteriores. Por que a gente chegou nesse ponto? Aí ele fala mais de divisão de receita de televisão. Que aí é uma coisa que ele defende que poderia ser mais equilibrada. Até hoje tem uma parte que é igual, uma parte que é por desempenho, uma parte que é por audiência. E até a briga do Flamengo na Libra foi porque a parte por audiência, ele acha que ele tinha um percentual que não era, que era diferente do entendimento dos outros. Enfim, eu não vou nem entrar nisso agora.
Antes você tinha, e aí os próprios clubes que vão desenhando o cenário, né? Muitas vezes colocam tudo culpa na CBF, na televisão, mas os próprios clubes que vão desenhando o cenário. Antes você tinha o Clube dos 13, que era uma entidade que era formada pelos clubes e essa entidade vendia os direitos de televisão e tinha uma divisão de televisão bem próxima. Tinha um primeiro bloco, um segundo, um terceiro, mas a distância entre os blocos não era tão grande. Os clubes acabaram com o Clube dos 13, numa negociação de televisão ali, em que houve um racha entre a direção do Clube dos 13 e a direção da CBF na época, e naquele momento os clubes acabaram com o Clube dos 13. A partir dali, isso foi 2011, 12 mais ou menos, a partir dali todo mundo começou a negociar individualmente os seus direitos. E o que acontece quando você negocia individualmente? Quem tem mais torcida, quem dá mais audiência vai ganhar mais. O Corinthians também se aproveitou disso em um certo momento, depois com a bagunça do próprio Corinthians, ele tem uma dívida desse tamanho e mesmo faturando muito, ele não consegue competir no mesmo nível que o Flamengo e que o Palmeiras, que na teoria teria que competir abaixo do Corinthians, pelo tamanho de torcida. Mas os clubes acabaram com uma entidade que negociava os direitos de televisão e tinha uma divisão mais igual. Aí, quando parte para o individual, o Flamengo vai levar vantagem, o Corinthians vai levar vantagem, que tem mais torcida. E agora eles tentam, com essas ligas, a Libra e a LFU, de novo uma venda em grupo. Mas eles primeiro já não conseguiram fazer um grupo só, já tem 2. Aí dentro da própria Libra já tem disputa. Então é muito culpa dos clubes. Quando divide, quando não está todo mundo junto, quem tem mais torcida, quem dá mais audiência vai ganhar mais. Mas foram os próprios clubes que lá atrás implodiram a venda em grupo. E aí, quando você começa a ganhar mais que os outros, no caso do Flamengo, ele não vai querer voltar atrás. É ser muito ingênuo achar que o presidente do Flamengo, seja lá quem for, fala, não, eu vou pegar uma parte do meu para dar para o outro. Não vai acontecer isso, não é o BAP, é qualquer um. E se ele fizer isso, ele vai ter problema dentro do próprio clube. O conselho vai cobrar ele, a torcida vai cobrar ele. Então, os clubes eles tinham que se unir de alguma maneira. O Flamengo, se ele acha que o Flamengo vai ficar sozinho e os outros juntos, pelo menos que os outros juntos consigam alguma coisa. Mas nem eles conseguem, eles estão divididos em 2 grupos. Né? Metade do campeonato está num grupo, metade está no outro. Aí, realmente, quando vai cada um por si, quem tem mais audiência, quem tem mais torcida, vai levar vantagem. Você pega lá no Sul, o Internacional vendeu 10% dos próximos 50 anos dos direitos de transmissão. Os times da LFU todos. Comprometeu aí, né? A gente está falando de 50 anos. O Internacional comprometeu parte dessa receita que é muito importante. Vampeta, você acha, assim, agora analisando essa declaração do Alex Leitão, CEO dessa nova gestão do Grêmio, você acha que o futebol brasileiro vai virar campeonato alemão? Que o Flamengo vai virar o Bayern de Munique? Vai virar a Bundesliga? Não, hoje tem Flamengo e Palmeiras são mais organizados, né? Tem outros clubes também organizados que não investem tanto. O Red Bull Bragantino, né, dentro do seu orçamento. O Mirassol, que fez uma maravilhosa dentro do seu orçamento. O Bahia, né, paga em dia, 60 dias. O Cruzeiro agora está caminhando para isso. Eu não acredito que Flamengo e Palmeiras possam ganhar, ou vice-versa, ganhar 5 títulos brasileiros seguidos. Pode alternar. Alternou. Veio agora Atlético Mineiro, Botafogo. Não, o Flamengo estava há quantos anos você ganhar o brasileiro? Desde 2020. Sim. 5 anos você ganhar. O Bayern de Munique não fica 5 anos. Paris Saint-Germain não fica 5 anos. Barcelona e Real Madrid não fica 5 anos. Vai ter 4, 5 times brigando. Isso vai ter. Eu duvido que Palmeiras ou Flamengo, por exemplo, temporada do ano que vem, que o Flamengo pode conquistar um bi, não tem mais ganhar que nem lá na Europa. Que nem chegou uma época que o Juventus ganhou 7, 8, o Lyon ganhou, na época do Juninho Pernambucano. O Bayern de Munique 7, 8. Aqui no Brasil não acontece não, Pedro. Aqui alguém vai beliscar alguma coisa. A gente teve aí, né, anos que Flamengo e Palmeiras não levaram, né? Não levaram o Campeonato Brasileiro. Tem quanto, por exemplo, o Flamengo quebrou agora depois de 5 anos, né? Sim. O Palmeiras tem quantos anos que não ganhou o brasileiro? Agora com 23, né? Ganhou 23. 24, 25. Estão indo para 26. Então não é aquele negócio de ganhar. Estão sempre ali, né? Estão sempre ali. Mas que nem lá, por exemplo, nenhum dos dois vai... quem é o atual campeão espanhol? O Barcelona. Está brigando com o Real Madrid, o Atlético corre por fora. O Barcelona estava no tempo sem ganhar. Voltou a ganhar o ano passado. Eu era o Real Madrid.
Aqui no Brasil vai ter essa interferência de alguém também. O Botafogo até 2 meses atrás, 1 mês atrás, era o campeão brasileiro. Não, até 2 semanas atrás era o campeão brasileiro da Libertadores. O Botafogo foi esse time que ganhou Libertadores e Campeonato Brasileiro e que... O Atlético ganhou aí. O Atlético Mineiro lá em 21. Eu acho que o Cruzeiro tem tudo para ser esse time aí que vai rivalizar. Já esse ano deu trabalho. Porque Eu Flamengo acho e que Palmeiras não se- ganharam do... Eu acho que se, apesar da marra dele, se o venezuelano, o português ficasse, ia dar muito trabalho pros caras esse ano. Sim. Também é montar o planejamento. Eu acho o Tite muito ia poder melhor que ele. contratar os... Tite muito melhor que Não, ele. o Tite vai ter que fazer o time dele. Eu acho Eu tô falando, que ele já tá... ganhou com a saída do sequência. Leonardo Jardim e a chegada do Tite. De dar sequência. Tempo dirá. Não, eu entendo você. O ele já trabalho tinha- estava bom, podia seguir. Mas se você for... Agora vai ter que zerar e começar um trabalho novo. Mas acho que hoje o Cruzeiro tem mais técnico do que tinha antes, eu acho. E o Flamengo agora, Flávio, assim, essa declaração lá do pessoal do Grêmio, para dar um exemplo aqui, lá na Argentina eu vi um debate esses dias, os argentinos preocupadíssimos, né, com a quantidade de brasileiros em Libertadores, pedindo para... Qual é hoje o time mais rico da Argentina? time mais rico hoje? Ó, não deve ser o River, não deve... É o River? É o River? Não tá. Continua sendo É o River? River, pô, aumentou o estádio. Não tá na E Libertadores. gastou mais do... Tava pensando em gastar Gastou mais que o Flamengo. Gastou 60 milhões, tava pensando em gastar esse ano 100 milhões se fosse. Já não tá na Libertadores. O Estudiantes está... Enfraqueceu mais ainda a Libertadores. Gastou mais que o Estudiantes Flamengo. teve aporte financeiro, realmente teve uma confusão lá, porque a AFA não queria, e o Tajeres ele é SAF. Ô, Flávio, Estão todos na em complicação. termos de nomes, a Libertadores pro ano que vem tá mais fraca do que em nomes. Sim. Não tem um River, né? O Boca tá voltando, mas não tem a estrutura financeira que o River tem hoje. A Argentina vai ter Platense, Independiente e Rivadavia. 2 times que nunca jogaram a Libertadores. Olha o que o Bahia vai pegar, eu nunca ouvi falar na minha vida. Ó, Rings do Chile. Mas eles devem estar falando também, pô, o Brasil vai com o Mirassol. Sim, sim. De repente, um desses times é um Mirassol. Mirassol é um time muito bem ajeitado. Então, esses times, né? Mas lá na- tem razão, em termos de nome, é verdade. Lá na Argentina estão falando, não, vamos diminuir o número de brasileiros. A final da Libertadores não pode ter mais times do mesmo país. Eles estão falando um monte de coisa lá. E a Argentina Fair play financeiro, igual a mesma bobagem que alguns dirigentes aqui falam, eles repetem lá também. Fair play financeiro aí nesses times do Brasil, porque eles estão contratando muito. Só que aí é que tá, eu tô dando esse exemplo aqui pra você ver que até fora do Brasil tem gente que repete esse discurso. Pô, na Argentina, pega o Boca, o River, os anos que eles dominaram aí a América. Por que esses caras não se organizaram? A Argentina E tem só dinheiro, tem uma torcida. vaga a menos que o Brasil. Só tem uma vaga a menos que o Brasil.